Olá, eu sou Lisandra Suave e nesse ano de 2022 eu estou com um projeto onde eu pretendo falar sobre uma ópera a cada mês. No mês de janeiro eu já falei sobre O Holandês Voador de Wagner e esse mês de fevereiro, como eu estou inspirada a falar sobre o Egito Antigo, a ópera não poderia ser outra senão Aida, do compositor italiano Giuseppe Verdi. Essa ópera foi composta em 1871, quando havia um grande interesse por temas exóticos, por locais ali como países do Oriente, né, Japão, China, Oriente Médio. Então eles estavam ali em busca de novas sonoridades, novos cenários. Além disso, com as recentes descobertas arqueológicas, escavações, havia então um grande interesse também pelo Egito Antigo. E foi nesse contexto então que chegou essa história para o Verdi. No começo ele foi meio relutante, tá? Ele estava meio afastado, estava cuidando da sua fazenda, estava um pouco ali desgostoso também com esse mundo da ópera. Então ele no começo foi relutante, mas depois acabou assumindo esse projeto de escrever então a composição, a parte musical dessa história. A Aida vai falar sobre uma história de amor trágica, um triângulo amoroso que se passa então no Egito Antigo. Aqui ele não deixa claro em que momento histórico isso vai acontecer, tá? Não fala exatamente qual é o ano, qual é o faraó, mas fala apenas que tem ali então o faraó, tem a filha do faraó, que é a Amnéris, tem ali também um sacerdote, que é o Ramfis, tem o general do exército egípcio, que é o nosso herói Radamés, e a Aida. A Aida é uma escrava etíope, é uma escrava da princesa Amnéris, e ela foi então criada ali junto com a princesa, né? Junto ali uma espécie de dama de companhia, né? Junto com aquelas moças ali que ficam junto com a princesa então. Sabe-se, né, da história antiga do Egito que havia ali muitas invasões, né, de povos vizinhos, de outros territórios. Então, ali nesse caso, estava havendo uma guerra entre o Egito e a Etiópia. E no caso, a Aida era filha do rei etíope Amonasro. E nesse triângulo amoroso, então, nós temos o casal apaixonado Radamés e Aida. Eles mantêm ali um relacionamento, um romance velado, tá? Às escondidas, porque a princesa Amnéris também é apaixonada pelo Radamés. E ele meio que também ali incentiva, né? Ele meio que corresponde, mas sem muita vontade, né? Porque afinal de contas ela é filha do faraó, então é meio complicado para ele ali se desvencilhar, né? Ele gosta realmente da Aida, mas ele de certa forma corresponde às investidas também da Amnéris. Até que num determinado momento chega ali no palácio do faraó um mensageiro trazendo uma notícia de que os bárbaros etíopes haviam invadido algumas cidades egípcias e estavam ali causando um grande terror, né? E isso deixa ali os egípcios muito revoltados, né? Clamando pela guerra. Aqui na tela até a gente vê esse momento em que o mensageiro chega então trazendo essa notícia. E ele fala então que esses bárbaros etíopes são liderados pelo rei Amonasro. E aqui a gente vê então a Aida fica desesperada, porque trata-se de seu pai, né? Então ela fica muito preocupada, pensando ali no que poderia acontecer com seu pai, seus irmãos ali, seus familiares, caso eles fossem então capturados pelos egípcios. E os sacerdotes então consultam a deusa Ísis para saber quem vai ser a pessoa ali, o general que vai liderar as tropas egípcias, né, contra os etíopes, e sai justamente o nome do Radamés, tá? Ele fica muito contente, feliz ali porque ele vai ter a oportunidade de vencer ali uma guerra, né, e dedicar essa vitória à sua amada Aida. Eu acho que ele não entendeu muito bem ali qual é a procedência dela, né? Ele não sabe desse fato que ela é filha desses inimigos ali da pátria, né? Então ele tem esse desejo de trazer essa vitória para a sua amada Aida.
E enquanto os soldados estão fora, os sacerdotes promovem ali algumas cerimônias, alguns rituais, onde eles invocam então o espírito do deus Ptah, que é uma das manifestações do deus principal ali do Egito, né? Então ali eles invocam essa divindade em busca ali de proteção para os soldados. Aqui na tela nós vemos então uma sacerdotisa do templo de Ptah que vai fazer então um balé durante esse ritual. E enquanto isso as mulheres ficam ali preocupadas também, né, esperando o retorno dos soldados egípcios. E a Amnéris, ela já havia percebido um certo clima, tá, entre o Radamés e a Ida. E ela ali, numa tentativa de obter essa confirmação, tá, da sua escrava, ela joga uma história ali para cima da Ida. Ela se aproxima, né, ali muito, assim, com muita empatia pelo sofrimento da Ida. Ela fala, afinal de contas, né, a gente sabe que são seus familiares, estão seu pai ali, seus irmãos, eu posso imaginar o sofrimento, né, que você está tendo. Mas nós também, né, do lado dos egípcios, também tivemos nossas perdas, né, inclusive o nosso general também foi abatido em guerra. Então ela dá a entender ali que o Radamés havia sido morto na guerra, para ver qual seria então a reação da Aida, né, com essa informação. E não dá outra, né, ela acaba se entregando. A Aida ali fica muito desesperada quando ela tem essa notícia de que o Radamés havia morrido, confirmando então as suspeitas da Amnéris. Mas ela mesma ali acaba revelando, né, que ela só falou isso para ver qual era a reação da Aida, que na verdade o Radamés está vivo e tudo. Então ali ela fala, olha, você não tem a menor chance, eu sou a filha do faraó, jamais você vai ter alguma possibilidade de ficar com ele, né? E ali meio que esnoba a sua escrava. Depois, então, eis que chega o Radamés vitorioso, ele chega ali com a marcha triunfal, né, que é uma das áreas mais conhecidas dessa ópera. E então ele chega e é ovacionado por todo o Egito, é recebido pelo faraó. O faraó, inclusive, lhe concede um desejo, né, de realizar ali algum pedido que ele queira. Quando ele percebe, aí ele traz ali como cativos de guerra os prisioneiros, né, o pai da Ida e os irmãos dela. E quando ela percebe essa situação, ela fica ali desesperada, né? Ela revela quem ela é e mostra ali o seu sofrimento, o seu desespero. E ele fica também ali muito comovido, né, com aquela situação dela. Então ele pede ao faraó que ele poupe a vida dos familiares da Ida. E o faraó, ele, como gratidão, né, um sinal de gratidão, ele entrega a mão da sua filha Amnéris em casamento para o Radamés, né, como prêmio. Não era bem esse o prêmio que ele queria, né? Na verdade, ele queria ficar com a Aida. Mas ele se vê ali numa situação que ele tem que tanto proteger a Aida ali, os seus familiares, como ele não pode fazer essa desfeita com o faraó, né? Então ele acaba aceitando se casar com a Amnéris, e o faraó também ali no ato de atender, né, ao pedido do Radamés, acaba deixando livre, poupando a vida do Amonasro, dos outros ali etíopes e da própria Aida, né? E essa é uma situação complicada, porque numa situação ali de guerra, você demonstrar esse tipo de piedade, de compaixão, pode ser uma demonstração também de fraqueza, né? E no momento oportuno, esses seus inimigos com certeza vão se voltar contra você, e é justamente isso que vai acontecer. O Amonasro, quando ele percebe que existe esse sentimento entre a Aida e o Radamés, ele tenta se aproveitar dessa situação e ali numa manipulação com a Aida, tá? Ele entra na mente da Aida dizendo que caso se ela não ajudá-los, né, o que poderá acontecer com a mãe dela, né, com as outras mulheres ali do país dela, caso elas sejam capturadas pelos egípcios, né? Então ali ele tenta fazer com que ela consiga do Radamés algumas informações estratégicas de guerra. E ela se recusa, né, obviamente, mas
ali manipulada totalmente pelo seu pai, né, ali com essa situação da preocupação com os seus familiares, ela acaba cedendo, tá? Então ela vai ao encontro do Radamés e vai tentar obter essas informações dele. Quando eles se reencontram, eles têm ali um sofrimento muito grande, né? Afinal de contas, eles vão precisar se separar definitivamente, mas ela fala, não, a gente pode ter uma outra alternativa, né? No caso, a gente poderia fugir para o deserto, né? Propõe aquela coisa assim bem romântica para ele, né? E começa também a seduzi-lo. E ele acaba aceitando, né? Ele fala, então vamos fugir para o deserto, tentar achar um outro lugar para a gente recomeçar a nossa vida, longe de tudo aqui. E aí ela tenta, então, extrair aquelas informações estratégicas, né? Qual seria, então, o caminho que os egípcios estavam pensando em pegar e alguma coisa do tipo, né? E ele acaba revelando para ela essas informações, né? Ele conta qual seria, então, o caminho escolhido ali pelos egípcios, até que então o Amonasro se revela, né, se mostra ali e deixa claro que tudo não passava de uma armadilha, né? Não da parte da Aida, né, mas o seu pai dá a entender que se tratava então de toda uma trama para obter essas informações. E ali ele fica desesperado, o Radamés, né? Porque ele acabou traindo a sua pátria, falando demais, contando ali segredos de guerra estratégicos, né? Então ele fica desesperado e também a própria Amnéris ali dá um flagrante neles, né? E ele é então pego nesse momento em que ele havia falado essas informações. O pai da Aida e a própria Aida também, eles conseguem fugir, tá? Eles ficam foragidos e o Radamés acaba se entregando mesmo ali para os soldados egípcios, né? Como um traidor. Ele fica muito envergonhado. Essa temática da pátria ali é uma coisa muito recorrente nas obras do Verdi, né? Nós vimos isso também lá em Nabucco, com relação a Itália em relação à Áustria, né? Porque era um momento ali de unificação da Itália, era um momento de consolidação, né, dessa unificação. Então havia no Verdi aquela questão do patriotismo, né? Essa questão realmente de um patriotismo exacerbado e que representava esse espírito de unificação da Itália. Mas como ele sofria ali vários problemas com a censura, tanto política como religiosa, então ele acabava passando essa mensagem de maneira assim meio subliminar, né, através de histórias sobre povos longínquos, histórias ali longínquas. Então ele acabava, mas na verdade todo mundo sabia, né, e ele deixava claro que estava falando da própria Itália. Então aqui mais uma vez o Radamés tem essa preocupação com a pátria. Isso é falado o tempo todo, né? Sempre a questão da pátria, a própria marcha triunfal tem bem essa questão também. E então a Amnéris até tenta fazer com que ele peça desculpas, né? Seja perdoado ali pelo faraó, pelos juízes, mas ele mesmo não quer. Ele fala, não, eu vou viver sempre como um traidor e também longe da mulher que eu amo, não vale a pena, eu prefiro o destino que for escolhido para mim. E ele acaba então se entregando e a Amnéris fica muito desesperada. Aqui a gente tem já a Amnéris ali bastante modificada, né, bastante amargurada, suplicando ali aos deuses e aos juízes que tudo seja resolvido, mas ela percebe que não tem jeito, porque se o próprio Radamés não quer, né, então não tem como, não tem o que ela possa fazer. E ali então tem o julgamento do Radamés, né? Os juízes promovem esse julgamento e atribuem a ele uma pena muito severa, muito dura, onde ele vai ser então colocado dentro de uma cripta, tá? Colocado vivo, enterrado ali numa cripta para morrer ali, né? Seguir ali seu destino. Então ele aceita aquilo e com muita tristeza no coração, porque nunca mais vai rever a sua amada Aida, até que quando ele está lá dentro da cripta, ele então
percebe que na verdade a Aida está lá dentro. Ela já tinha entrado, ela já sabia, né, do veredito, havia entrado na cripta para cumprir esse destino ao lado do seu amado. Então ali eles têm esse final trágico, porém bastante poético, né? E a Mineris também termina seus dias ali rezando pela alma do seu do Radamés, né? Pela alma do homem que ela amava também. Então essa é a história bastante trágica, né? Pesada, ali muito densa, da história de amor, desse triângulo amoroso entre a escrava Aida, o guerreiro Radamés e a princesa Amnéris. Eu já falei sobre uma outra ópera de Verdi aqui no canal, que foi a ópera Nabucco, que conta a história do rei Nabucodonosor, né? Eu acho que essa foi a primeira ópera que eu tratei aqui no canal. E como eu disse, naquele momento ali da composição dessa ópera, havia esse grande interesse, né, por outras nacionalidades, né, nações ali mais exóticas, né, inclusive outras óperas de outros compositores também estavam sendo compostas, como por exemplo do italiano também, né, Giacomo Puccini, que era Madame Butterfly, que se passa no Japão, Turandot, que se passa na China. Tinha também L'Africaine, do compositor alemão Giacomo Meyerbeer, que falava sobre as histórias de Vasco da Gama, na Índia. Uma outra também de um compositor russo chamado Nikolai Korsakov, Canção da Índia, e outras óperas também nesse mesmo sentido. E também, né, eles estavam ali buscando novas sonoridades, né? Ali a música ocidental normalmente se baseava na escala menor e escala maior, e ali eles estavam então em busca de outras cores, né? Outra tinta para essa sonoridade. E no caso de Aida, Verdi usou o recurso de trabalhar com um tipo de escala, em alguns momentos, que se chama escala Phrygian Mode, que é o modo frígio, que é uma das variações ali dessas escalas. Eu acho que é o quinto modo da escala menor, o modo dominante, e onde ele então usou algumas pitadas desse Phrygian Mode para dar assim, uma sonoridade diferente, um tanto quanto exótica. A Frígia era um local, uma região ali onde hoje é a Turquia, então por isso tem esse termo Phrygian Mode. Bom, sobre as vozes aqui, o faraó é o baixo, o Radamés é um tenor, a Aida é a soprano, a Amnéris é uma mezzo-soprano e o Amonasro e o Ramphis são barítonos. Para quem tiver interesse, aqui em São Paulo, nesse ano de 2022, no mês de junho, o Teatro Municipal vai dedicar esse mês de junho todo à apresentação da ópera Aida. Eu vou fazer o máximo para conseguir assistir uma dessas apresentações, né? Mas se alguém se interessar, é só olhar no site, na programação do Teatro Municipal, que a Aida está então programada para o mês de junho. Tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Esse tema do Egito Antigo é realmente muito fascinante, é muito vasto, eu espero ter outras oportunidades para voltar aqui e falar a respeito. Vou me despedindo aqui com a minha pirâmidezinha, tá? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem o like e até o próximo vídeo.